É interessante, irmãos, que Jabes foi um personagem que teve uma das biografias mais curtas da Bíblia. Porém, as lições extraídas da sua vida tornaram-se tão conhecidas no mundo que superou a extensa biografia de muitos outros personagens bíblicos. Jabes tem uma biografia tão curta, mas foi tão ilustre, um personagem que nós podemos extrair da sua oração 5 pilares. Aleluia. E diz a Bíblia que Deus, quando ele terminou a oração, Deus concebeu tudo o que ele lhe pedira. Que maravilha. Aleluia. Os 5 pilares da oração de Jabes. Interessante que Jabes foi, entre os seus irmãos, o mais ilustre. Mas sabemos também que houve outros personagens bíblicos que também se destacaram e foram ilustres mais do que os seus irmãos. A gente podemos notar que Jabes se tornou o mais ilustre do que os seus irmãos. Aleluia. Em uma família também é comum um membro se destacar do outro. José foi também um dos nomes que também se destacou na vida dos seus irmãos. Davi também tornou-se o mais ilustre da sua casa, do seu pai. Aleluia. E em Salmos 45:7 está escrito que Deus, ele ama a justiça e aborrece a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Aleluia. Também ainda, irmãos, Isaac previu a liderança de Jacó sobre seus irmãos e os abençoou. E diz mais, Isaac, abençoando a vida de Jacó: maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Então, não somente Jabes, mas também houve outros personagens bíblicos que também foram ilustres, que se destacaram na vida, no meio da família, no seio da família, entre os seus irmãos. Mas, irmãos, hoje iremos falar dos 5 pilares da oração feita por Jabes. Interessante que a Bíblia dá uma pausa na sequência da genealogia de Israel, mais de 500 nomes. O nome de Jabes apareceu e foi mais ilustre aqui no texto da qual nós fizemos a leitura. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jabes pediu os 5 pilares da oração de Jabes. Jabes pediu uma bênção grande. Aleluia. Bendito seja, se me abençoares muitíssimo. Jabes aqui, ele faz um pedido a Deus e pede para que o Senhor o abençoe. Aleluia. De forma grandiosa, muitíssimo. Aleluia. Esta foi o primeiro pilares que Jabes pediu a Deus. Aleluia. Jabes pediu uma bênção grande. Não foi uma bênção pequena, mas Jabes pediu a Deus. Ele foi corajoso. Aleluia. E ele pediu a Deus uma bênção grande. Uma bênção grande. Aleluia. O segundo pilares da oração de Jabes, ele pediu uma bênção expansiva. Ele pediu para que Deus, aleluia, alargasses, amplificares ou me alargues as fronteiras. Senhor, alarga as minhas fronteiras. Faz prosperar, Senhor, no meu ministério, na minha vida financeira. Aleluia. Em tudo que tenho. Alargar as minhas terras.
aleluia, no meu trabalho, no meu negócio. Esta foi o segundo pilares que Jabes pediu, uma bênção expansiva. No terceiro pilares, Jabes pediu uma bênção garantida, e a tua mão for comigo. Então Jabes não somente pediu bênção grande, nem também só pediu bênção expansiva, mas pediu também a garantia que a mão do Senhor fosse com ele. Porque, irmãos, eu entendo que essa oração é uma oração muito forte, e nós podemos aprender esses 5 pilares na vida de Jabes. Ele pediu uma bênção grande, expansiva, mas ele pediu também para que a mão do Senhor ficasse com ele. Porque não adianta ter coisas grandes, ser próspero na vida financeira, em todos os requisitos, se não tiver a mão de Deus. Então eu entendo que a mão de Deus é protetora, que a mão de Deus, Deus cuida, não somente dá, mas cuida. A mão de Deus foi a bênção da garantia. Senhor, me garanta que tu estás comigo, mesmo eu tendo uma bênção grande, mesmo eu tendo uma bênção expansiva, esses pedidos, mas Senhor, eu quero uma garantia. Qual é a garantia? Senhor, tu tem que estar comigo, porque não adianta ganhar o mundo e perder a salvação. Aleluia. Jabes, ele entendeu isso. Aleluia. O quarto pilar, irmãos, Jabes pediu uma bênção protegida. E fizeres do mal, não seja aflito. Deus pediu, Senhor, me livra do mal, me livra do homem ruim. Aleluia. E quem sabe aquela oração que Davi fez: maldito o homem que confia no homem. Quando Davi diz que maldito o homem que confia no homem, não é no outro homem, como alguns dizem. Alguns chegam a adulterar ou mudar o texto. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, não é no outro, é nele. Quando a gente, irmãos, parte de um princípio, porque a gente cresceu, a gente ficou grande, ficamos poderosos, ficamos ricos, ficamos famosos, temos sucesso, e a gente acha, aleluia, bendito seja, que não mais precisa de Deus. Só que tem um detalhe, aleluia, aqui na oração de Jabes, ele pede, aleluia, pela bênção protegida, que livrasse ele do mal, aleluia. E quem sabe o mal se referindo também a ele mesmo, porque ele poderia se perder com tudo aquilo que o Senhor pudera lhe dar. Aleluia. Quantas pessoas nós conhecemos que ficou grande e se perderam? Aleluia. Ficaram poderosos e se perderam. O rei Saul foi um deles. Aleluia. O quinto pilar de Jabes recebeu uma bênção que pediu, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então, depois os 5 pilares, foi justamente isso. Deus concedeu a ele tudo o que ele lhe pedira. Amém? Então, esta oração de Jabes, meus irmãos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, possa ser um exemplo para nós. Aleluia. Pedir a Deus e ter a certeza. Parece que dá a entender que Jabes se destacava entre seus irmãos. Entre seus irmãos se refere também, irmãos, aos lugares que ele andava. Quem sabe na rua, quem sabe no bairro, quem sabe na cidade. Aleluia. Ele se destacava, ele era diferente. Aleluia. As suas palavras, aleluia, eram diferentes das outras. Aleluia. A sua atitude era a atitude verdadeiramente de um homem de Deus. Aleluia. E ele fez uma oração sábia. Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Creio, irmãos, que nesta manhã, muitos daqueles que estão ouvindo a live nesta manhã, é sabido que existe no meio de nós personagens como Jabes, que se destaca na vida dos irmãos, se destaca na igreja, se destaca no trabalho, se destaca na escola, se destaca no ministério, aonde ele estiver, ele se destaca. José
se destacava no meio dos seus irmãos. José se destacou mesmo sendo um escravo no Egito, na casa de Potifar. José foi ilustre até na cadeia, na prisão. A prisão prosperou, aleluia, quando José chegara naquele lugar. E eu posso dizer, irmãos, biblicamente falando, José se destacou na nação do Egito. A nação, naquela época, a mais poderosa, com a tecnologia mais avançada. Mesmo assim, os deuses do Egito se curvaram diante do Deus de José. Então, eu creio, meus irmãos que nos ouvem nesta manhã, que tem muitos no meio de nós que se destacam. A sinceridade de coração, a sabedoria que há em suas palavras, se destaca no meio dos seus irmãos. Até entendo às vezes que tem muitos que ao nascerem não tiveram uma vida boa. A mãe aqui de Jabes sofreu muito para tê-lo. Durante o parto foi um sofrimento só. O nome Jabes significa dor. Alguns dizem aflição, outros dizem deserto. Aleluia. Mas o interessante é que mesmo a sua mãe, tendo sofrimento para dar a luz a este menino, ele tornou-se o mais ilustre dos seus irmãos. E eu quero nesta manhã profetizar, amigos, na tua vida, aleluia, que tu serás ilustre mais do que teus irmãos. Só tem uma coisa, irmãos, que vai considerar você mais ilustre. Não é porque você se ache grande demais, não, senhor. Nem tampouco você se ache pequeno, aleluia. Porque eu entendo que mania de grandeza é pecado, e complexo de inferioridade também é pecado, aleluia. Devemos nos achar igual a qualquer um. Só que, irmãos, ser ilustre não significa ser maior do que os outros, nem tampouco menor. Significa somente ser diferente, ser cheio. Ser ilustre em Deus é ser cheio de Deus, aleluia. É ter a proteção de Deus, é ter a bênção de Deus, é ter os cuidados de Deus, porque Deus tornou-se o maior amigo daquela pessoa. E o único meio de você tornar-se amigo de Deus, primeiro, é deixar Jesus entrar na tua vida. É você confessar os seus pecados e dizer: Jesus, me aceita como um dos teus filhos, como um dos teus servos. É aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É deixar a palavra de Deus ser impregnada em nós. É obedecer a palavra do Senhor. E isso vai nos tornar ilustre no dia que a gente decide verdadeiramente viver em comunhão com Deus, viver em intimidade com Deus, deixar ser impregnado pela manifestação do Santo Espírito, da unção de Deus, a capacitação de Deus em nossas vidas. E todos nós podemos sim ser ilustre, aleluia, entre os nossos irmãos. E eu profetizo nesta manhã que haverá muito ilustre na tua casa, aleluia. Homens e mulheres cheia da graça, da misericórdia, cheia do Santo Espírito, aleluia. Em nome de Jesus eu profetizo, eu declaro, em nome de Jesus de Nazaré, amém? Esta é a nossa reflexão nesta manhã.